Oi pessoal, bom dia. O tema da aula de hoje é radiações, tá? Nós vamos falar sobre radiações. Então, o que é radiação? A radiação, na verdade, é uma energia, né, que se manifesta na forma de onda e que se propaga pelo espaço. Ela é liberada de uma fonte emissora dessas ondas. Essas fontes podem ser naturais ou podem ser desenvolvidas pelo homem. Por exemplo, uma fonte natural de radiação, o Sol. Uma fonte natural de radiação, um elemento radioativo, elemento químico radioativo. Uma fonte agora que é desenvolvida pelo homem, que é uma fonte emissora de radiação. Uma usina nuclear, por exemplo, né? Ou se a gente pensar em outros tipos de radiação, o micro-ondas. O micro-ondas é uma fonte emissora de radiação, né? Então, nem todas as radiações são iguais, nós temos vários tipos e nós vamos verificar isso. Então, vamos lá. A gente tem radiações que têm uma quantidade menor de energia, que estão envolvidas na sua formação, né? E elas apresentam um risco baixo para a saúde. Só que, claro, se você ficar exposto por muito tempo, é claro que mesmo essas com risco baixo à saúde vão te prejudicar, né? Então, depende do tempo de exposição. Então, quais seriam essas radiações? Seriam as radiações da luz, né? As radiações provenientes de lâmpadas, por exemplo, do próprio calor, do micro-ondas, das ondas de rádio, por exemplo, tá? Todas essas radiações que eu falei para vocês agora, elas são chamadas de radiações não ionizantes, tá? Justamente porque elas não são liberadas pelo núcleo dos átomos e também não liberam íons na hora que elas são propagadas no espaço, na forma de ondas. Então, a fonte emissora aí não é o núcleo de um átomo. A fonte emissora aí são outras fontes que não sejam o núcleo de um átomo. Se você tem radiação sendo emitida pelo núcleo de um átomo, qualquer que seja ele, né, a gente vai dizer que as radiações que saem de lá, na forma de ondas, elas são chamadas de radiações ionizantes. Ou seja, elas têm origem no núcleo dos átomos, tá? E essas radiações, por saírem do núcleo dos átomos, elas saem com grande quantidade de energia. É o caso, então, dessas radiações serem chamadas de radiações ionizantes. Então, a gente tem dois tipos, a não ionizante e a ionizante. A ionizante, a radiação ionizante, ela é derivada da onde? Do núcleo dos átomos. E todas as outras radiações não ionizantes são provenientes de outras fontes, sejam elas naturais ou sejam elas artificiais, ou seja, desenvolvidas pelo homem, tá? As radiações ionizantes, elas são capazes de provocar a perda de elétrons, alterando o estado físico dos átomos, num processo que se chama ionização. Então, o que é ionizar alguma coisa? Quando você perde elétron, você não, né? O átomo perde elétron e emite essa radiação ionizante, ele está gerando íons no espaço. Então, eu chamo a radiação, essa onda, essa energia proveniente dessa liberação desses elétrons, de radiação ionizante, tá? Isso aqui vai ficar, vou mandar esse material para vocês depois, só para vocês terem consciência, porque a medicina nuclear e outros tipos de medicina que usam radiação, como raio-x, por exemplo, radioterapia, vai trabalhar com esses dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Por isso que é importante saber as fontes e tal, né? Quem é que tá liberando e como que isso acontece, tá? Mas fiquem calmos que não precisa ter preocupação em relação a isso, precisa decorar isso, não. Bom,
A gente tem, por exemplo, exemplos de radiação ionizante, radiação ionizante, pilares da radiobiologia médica, os raios X são exemplos de radiação ionizante, tá? Os tipos utilizados pela medicina nuclear são as radiações alfa, beta e gama, tá? Então, essas radiações alfa, beta, elas são radiações também ionizantes, porque elas são liberadas do núcleo dos átomos, tá? Que estão envolvidos lá como fonte emissora. Então, tem que ter um átomo de algum elemento radioativo, tá? Para eu estar utilizando essa tecnologia na medicina, essa característica do material para a tecnologia de medicina nuclear, que nós vamos ver mais à frente. Então, vamos entender melhor o que são essas radiações alfa, beta e gama, tá? Então, vamos lá. Então, a radiação alfa, ela é formada por duas partículas subatômicas positivas, ou seja, prótons. Os prótons, lembram que eu falei para vocês, eles ficam dentro do núcleo. E duas partículas neutras, que não tem carga elétrica, que também ficam lá dentro do núcleo. Então, como elas são formadas por prótons e nêutrons, essas partículas alfa, que também são radiações, né? Elas têm massa, porque tanto próton quanto nêutron têm massa. Então, elas têm massa e carga elétrica, tá? Aí, o que acontece? Quando elas se juntam, né, os prótons e os nêutrons, na forma de radiação ionizante, eles vão possuir carga elétrica superiores à das partículas beta, mas atingem uma velocidade menor. Então, as partículas alfa têm uma velocidade menor do que as partículas beta. Isso quer dizer o quê? Que as partículas alfa vão penetrar menos nos materiais, né? A capacidade de penetrabilidade delas nos materiais vai ser menor do que das partículas beta. Bom, portanto, sua capacidade de penetração é baixa, não costuma ultrapassar a camada externa das células mortas acima da nossa pele. Então, ela, por exemplo, não dá para utilizar essa partícula alfa, esse tipo de radiação ionizante, para ver os ossos ou para ver algum órgão interno, tá? Então, eu não poderia estar trabalhando com essas partículas para desenvolver um equipamento que eu gostaria que, por exemplo, visualizasse o osso de uma pessoa, porque essas partículas não vão ultrapassar a pele das pessoas. Então, eu vou utilizar essas? Não. Então, vamos ver uma outra partícula que eu posso estar usando no meu equipamento. O objetivo do meu equipamento qual é, então, que eu estou querendo? Visualizar os ossos e os órgãos internos de algum organismo, de alguma pessoa. Então, vamos lá, partícula beta. A partícula beta corresponde ao elétron emitido pelo núcleo de um átomo instável, tá? Qualquer que seja o átomo de qualquer elemento químico, tá? Basta ele estar na condição de instabilidade. Elétron é uma das partículas que constituem o átomo, nós já sabemos disso, e nós sabemos que ele não fica dentro do núcleo. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo do átomo, né? E ele tem carga negativa. Muito bem. As partículas beta têm alta velocidade, 270 mil km por segundo. Elas se propagam no espaço, né, nessa velocidade. Mas a sua capacidade de penetração no tecido humano é de aproximadamente 1 centímetro. Então, ela passa um pouquinho além do tecido da pele. Ela não consegue chegar no osso, por exemplo. Por isso, elas podem causar danos superficiais à pele, mas não aos órgãos, a menos que sejam ingeridas ou aspiradas. Então, assim, é uma partícula que eu não vou utilizar, por exemplo, para formar uma imagem de um osso, como é o caso do raio-x, certo? E nem, por exemplo, de uma tomografia ou de uma ressonância. Então, eu não vou utilizar esse tipo de partícula nesses equipamentos, porque ela não tem essa capacidade de penetrabilidade no osso e nem num órgão, tipo no coração, no estômago, no fígado, no ovário, no testículo, enfim, não dá para chegar lá. Porém, ela passa 1 centímetro da camada da pele. Então, isso já é o suficiente para provocar uma queimadura, se você ficar exposto durante muito tempo a essas partículas beta. E pior, ela pode gerar um problema interno? Pode, se você, porventura, ingerir
ou aspirar algum material que contenha partículas beta. Ah, professora, mas como eu vou ingerir material com partícula beta? Olha, as partículas beta, elas não são formadas por elétrons que estão sendo emitidos estão sendo emitidos pelo átomo. Então, o que acontece? Se você está tendo átomo envolvido na situação, você pode ter elementos químicos. Então, por exemplo, se você tivesse lá um carbono instável e se ele tivesse na forma de um pó, se você aspirasse isso, provavelmente você estaria inalando partículas beta. E se você ficar inalando isso por muito tempo, provavelmente você vai ter problemas de saúde, porque internamente, se ela for ingerida ou aspirada, ela pode causar problemas nos órgãos internos. Acho que deu para entender mais ou menos. Qual que é a fonte emissora de partícula alfa, beta e gama? Elemento químico. Não necessariamente tem que ser radioativo, tá? Não confundam uma coisa com a outra. Todo elemento químico emite radiação. A capacidade da radioatividade a gente vai ver mais abaixo, que eu vou explicar para vocês o que é, tá bom? Então vamos agora visitar aqui a partícula gama. Vamos ver aqui a gama para a gente entender quem que é essa partícula. Bom, depois de emitir uma partícula alfa ou beta, então, o que aconteceu? Eu tenho um elemento químico e ele já liberou uma partícula alfa ou ele já liberou uma partícula beta. Então, ele tem que ter liberado uma dessas duas, certo? O núcleo se torna muito instável e aí ele produz ondas eletromagnéticas que constituem a radiação gama. Tá? Então, o que é a radiação gama? Ela já não é mais uma radiação corpuscular. O que é corpuscular, professora? A radiação alfa e beta, a gente não chama de eletromagnética, a gente chama de corpuscular. Por que corpuscular? Porque ela tem uma massa. Tanto a alfa tem massa, porque ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, quanto a beta tem massa, que ela é formada pelos elétrons. Ambas as radiações, alfa e beta, elas são formadas por partículas que têm massa. Então, eu não posso chamar elas propriamente dito de ondas eletromagnéticas, porque ondas eletromagnéticas não têm massa nenhuma. É a energia pura se propagando no espaço. Qual dessas, então, entre a alfa, a beta e a gama, que vai corresponder às ondas eletromagnéticas? A liberação de radiação gama, porque essa radiação gama não terá massa. Ela vai ser propriamente dita a radiação na forma de ondas mesmo, eletromagnéticas. E essa emissão de radiação gama vai acontecer em grande quantidade nos elementos radioativos. Por exemplo, no urânio, no césio e outros, né? E ela pode ser liberada naturalmente, radiação gama, ou você pode induzir um átomo, né, desestabilizando o núcleo dele a ponto dele gerar partícula alfa ou beta e depois, na sequência, liberar partícula gama, tá bom? Então, assim, pode ser de fonte natural, quanto mais radioativo o elemento químico for, mais radiação gama ele vai emitir, ou pode ser simplesmente um elemento químico que não é tão radioativo assim, mas você torna o radioativo porque você desestabiliza o núcleo dele, a ponto dele liberar ou a radiação alfa ou a radiação beta. E na sequência vem aqui de lambuja a radiação gama, que é propriamente dita a expressão da onda eletromagnética. Então, o que tem que ficar na mente de vocês? Que a radiação alfa, beta e gama, ela faz parte da natureza do átomo. Então, qualquer átomo vai ter emissão de radiação alfa, beta e gama, qualquer átomo, de qualquer elemento químico, tá? E o que o homem percebeu? Que ele pode usar essas liberações de energia, tanto na forma de partícula alfa ou beta, quanto na forma de radiação propriamente dita, que é radiação gama, para conseguir enxergar o que tem dentro das estruturas, ou, por exemplo, conseguir bombardear alguma estrutura a ponto de lesionar essa estrutura, como é o caso da utilização das partículas beta, que elas são muito utilizadas em radioterapia localizada, tá? A gente vai ver mais pra frente. Então, vamos lá. A radiação, então, gama, assim como o raio-x,
elas têm uma alta velocidade, chegando a 300 mil quilômetros por segundo. Então, quer dizer que se a radiação gama e o raio-x têm grande velocidade, elas têm uma capacidade de penetrabilidade alta nos corpos. Então, é por isso que eu consigo usar o raio-x para visualizar o que tem dentro do corpo das pessoas, os ossos e tal. Porém, a radiação gama ainda consegue ter uma maior penetrabilidade, a ponto de você ter equipamentos que consigam enxergar, por exemplo, os órgãos das pessoas, né? E não apenas os ossos são órgãos também, é um órgão, mas eu tô dizendo assim, órgãos de tecido mole, tá? Por exemplo, de fígado, estômago, rim, etc. Bom, portanto, elas apresentam um grande poder de penetração em diversos materiais, inclusive no corpo humano, tá? Então, você pode enxergar tanto em estruturas de organismos vivos, como constituídos por células, como aquelas máquinas que tem de raio-x que a gente vê nos filmes ou nos aeroportos, que dá para ver dentro das malas, por exemplo, o que tem, sem abrir a mala, por exemplo, né? Eles usam raio-x, que é um tipo de radiação eletromagnética. Então, a radiação alfa e partícula beta é radiação eletromagnética? Não, não é. Porque elas têm massa. Então, eu vou chamar de radiações corpusculares. Por elas terem massa, a velocidade delas vai diminuir, a penetrabilidade delas não vai ser tão boa assim. Então, eu vou preferir as estruturas, as radiações, por exemplo, como raio-x e a radiação gama, para enxergar o que tem dentro das coisas, ou de estruturas formadas por células, como os organismos.